Olá, amigos da Pérola FM e Novas Canções, eu estou chegando, Delvesce Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra desta quarta-feira, dia 31 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versos de 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Jesus falava muito do reino de Deus, mas falava mesmo. E para as pessoas entenderem melhor o que ele estava falando, Jesus sempre recorria a comparações. Contava parábolas. E nas comunidades do evangelista Mateus, por causa da influência judaica que se tinha, evitava-se fazer referência direta a Deus. Então, em vez de reino de Deus, se dizia reino dos céus. Mas o que seria esse reino de Deus? Seria a gente vivendo o amor de Deus. Seria esta uma forma de dizer o que é o reino? A gente vivendo o amor que Deus nos oferece. Deus nos ama e Ele quer que nós vivamos o seu amor. Deus quer que nós vivamos em comunhão com Ele. E tudo isso aponta para o que é o reino de Deus. Mas Jesus não queria que o reino de Deus fosse algo assim engessado numa definição. Então, ele contava parábolas para falar da riqueza e da beleza do reino de Deus em nossa vida. E na palavra de hoje, Jesus conta duas parábolas para falar do reino de Deus. Ele conta a parábola do tesouro e da pérola. E em cada uma dessas parábolas brilha algum aspecto do mistério do reino de Deus. Então, Jesus conta: o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Então, o reino de Deus é um dom, é um presente do céu, é um presente de Deus para nós. Então, o agricultor está trabalhando e, de repente, com a enxada, batendo ali, cavocando, dá de cara com um tesouro escondido. Poderia ser uma fortuna enterrada, ou poderia ser um minério precioso, mas enfim, o tesouro estava ali e ninguém sabia. Mas agora o agricultor o descobriu. Agora o agricultor sabe. Mas não basta apenas descobrir, não basta apenas saber que o tesouro está ali. Para possuí-lo, ele precisa vender tudo que tem para comprar aquele campo onde está o tesouro.
Então, esse comprar o campo é acolher o reino de Deus, colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. E aí, tudo o mais é reordenado em vista desse bem maior. Então, o reino de Deus é um tesouro, mas é também um dom de Deus para nós. Através desse tesouro escondido, que não basta nós descobrirmos ou descobri-lo, mas é preciso tomar posse. O reino de Deus é também como um comprador que procura pérolas preciosas, e ele está em busca, assim, de uma pedra especial, algo no qual vale a pena ele investir tudo o que ele tem. E na sua procura, ele encontra uma pérola valiosíssima. Claro que essa pérola já existia. Ele a encontrou. Então, o reino de Deus não é o resultado da nossa busca, dos nossos sonhos. O reino de Deus já existe. Às vezes nós dizemos que sonhamos com um mundo melhor, sonhamos com a fraternidade, sonhamos com o amor, a paz. Mas veja, o reino de Deus já existe. Mas ele precisa ser buscado. E tudo o que decorre do reino também. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, falou Jesus em outro momento. Então, se por um lado o reino é um dom com que nós esbarramos na vida, como o agricultor que de repente ali no seu trabalho bate a enxada e encontra um tesouro escondido. Então, o reino é um dom. Por outro lado, o reino também é a resposta das nossas buscas, dos nossos anseios, dos nossos sonhos. Então, o reino de Deus, podemos dizer, é dom e resposta. Mas para que eu tome posse dessa pedra preciosa, eu preciso renunciar a todas as outras. Preciso renunciar a tudo aquilo que tenho, para que essa pérola seja o valor maior da minha vida. Na verdade, para que eu seja dela, para que eu seja do reino de Deus, reino dos céus, como diz Mateus, eu preciso renunciar a todo o resto. E esse resto inclui-se as coisas do mundo, que muitas vezes me prendem, me tiram a atenção do que é mais importante, do principal, que é o amor de Deus por nós. O reino de Deus. Então, Jesus chamava o projeto de salvação do Pai de reino de Deus. E contando parábolas, ele fazia as pessoas perceberem algo
importante dessa realidade. Fazia as pessoas entenderem o que realmente ele estava falando, do que ele estava falando. O reino de Deus, então, como vimos, é um dom e nós nos deparamos com ele. Ele está escondido como um tesouro na terra, mas o reino de Deus também é a resposta de Deus aos nossos sonhos mais profundos. E como o comerciante que encontrou a pérola mais preciosa que tanto procurava, nós também precisamos encontrar o reino dos céus. Nós não compramos o direito de possuir o reino, porque o reino, como vimos, é um dom, é uma resposta. Então, nós precisamos nos entregar a esse reino através da conversão. Assim, nós nos aproximamos mais do amor de Deus, renunciamos a tudo aquilo que nós temos para possuí-lo, ou melhor, para sermos dele, para sermos de Deus, para vivermos o seu amor. Você com certeza já encontrou o seu tesouro, a sua pérola? Você já encontrou o reino de Deus que chegou para você pela presença de Jesus em sua vida? Então, coloque o reino em primeiro lugar. Coloque o amor de Deus em primeiro lugar. Comece deixando de ser o centro da própria vida. Deixe que Deus seja o centro da sua vida. Renuncie a si mesmo, renuncie o ego, renuncie os sentimentos ruins e abrace o reino de Deus. Porque é só assim, renunciando aquilo que nos prejudica, é que nós podemos realmente seguir Jesus. O mais, as coisas do mundo, é como ele disse, será dado por acréscimo.